Olá, seja bem-vindo ao Economia Global. No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre o quinto segmento que mais fatura no Brasil. Historicamente, o Brasil sempre conviveu com atividades ilegais que operam fora dos mecanismos formais do Estado. A economia ilícita engloba desde o tráfico de drogas e armas até a extração ilegal de recursos naturais, passando pelo jogo do bicho e outras modalidades de apostas não regulamentadas. Embora cifras exatas variem conforme a metodologia dos estudos e o período analisado, diversas pesquisas apontam que as facções criminosas podem faturar cifras na ordem de centenas de bilhões de reais por ano. Esse volume de recursos, que em alguns estudos chega a representar cerca de 4% do produto interno bruto, PIB, do país, revela a dimensão e a força de mercado que essas atividades têm alcançado. Estudos recentes divulgados por instituições como o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e agências de notícias apontam que o potencial faturamento das organizações criminosas, especialmente com a venda de cocaína, pode atingir números em torno de 335 bilhões de reais. Esse valor, que em alguns momentos foi comparado a cifras de grandes setores da economia, mostra como o tráfico de drogas, tradicionalmente associado ao crime organizado, continua a ser uma das fontes mais robustas de renda ilícita. Além do narcotráfico, outras atividades ilegais também movimentam cifras expressivas. Por exemplo, pesquisas indicam que as facções criminosas conseguem faturar, em conjunto, cerca de 146 bilhões de reais por ano com a exploração de mercados paralelos, como o comércio ilegal de combustíveis, ouro, cigarros e bebidas. Em alguns estudos, o total de receitas provenientes de crimes digitais, furtos de celulares e outras fraudes chegou a aproximadamente 186 bilhões de reais anuais. Esses números demonstram que a economia ilícita não se limita a um único mercado, mas se diversifica por meio da invasão de setores legalmente estabelecidos, utilizando-os como fachada ou meio de lavagem de dinheiro. No âmbito dos jogos de azar, o jogo do bicho, tradição que remonta ao final do século XIX, também representa um segmento com faturamento significativo. Estimativas sugerem que essa atividade ilegal pode movimentar na ordem de 12 bilhões de reais por ano. Mesmo com variações regionais e a dificuldade em mensurar precisamente essas operações, a persistência do jogo do bicho evidencia a capacidade do mercado ilícito de se adaptar e permanecer resiliente ao longo do tempo. As principais atividades ilícitas no Brasil. Primeiro, tráfico de drogas. O tráfico de drogas é, sem dúvida, o segmento mais conhecido e estudado da economia ilícita no Brasil. Facções criminosas, como o Primeiro Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho, atuam em diversas regiões do país, controlando territórios e rotas de distribuição. Um estudo realizado recentemente revelou que o potencial faturamento das facções com a venda de cocaína pode chegar a cifras da ordem de 335 bilhões de reais. Esse valor, que corresponderia a aproximadamente 4% do PIB em 2021, é obtido tanto pela exportação quanto pelo consumo interno da droga. Além da cocaína, o narcotráfico envolve a comercialização de outras substâncias ilícitas, como maconha e metanfetaminas, mas a cocaína permanece como o produto com maior valor agregado, em razão dos altos preços praticados no mercado internacional. A complexidade das operações, que envolve a logística de transporte, a corrupção e a lavagem de dinheiro, torna o combate ao tráfico um dos maiores desafios enfrentados pelas autoridades brasileiras. Segundo, comércio ilegal de combustíveis, ouro, cigarros e bebidas. Outro segmento de destaque na economia ilícita é o comércio ilegal de produtos essenciais, mas que escapa à fiscalização estatal. Dados indicam que, em alguns estudos, as organizações criminosas faturaram cerca de 146 bilhões de reais com a exploração de mercados paralelos como o de combustíveis e lubrificantes, ouro, cigarros e bebidas. Esses produtos são particularmente atrativos para o crime organizado devido à alta demanda e à baixa fiscalização, que possibilitam margens de lucro significativas. Por exemplo, a extração ilegal de ouro na região amazônica não só gera recursos diretamente a partir do metal precioso, mas também serve como meio para lavar dinheiro proveniente do tráfico de drogas. A combinação dessas atividades cria uma rede interligada que fortalece as facções e dificulta o trabalho de repressão das autoridades. Em operações de mineração ilegal, é comum que grupos criminosos utilizem desde equipamentos pesados até rotas aéreas para transportar o ouro, o que demonstra a sofisticação e o alcance dessas atividades. Terceiro, jogo do bicho e apostas ilegais. O jogo do bicho é uma tradição antiga no Brasil que, apesar de sua ilegalidade, se manteve como um dos mercados mais lucrativos do país.
Iniciado no final do século XIX, o jogo do bicho se estruturou de forma organizada, contando com redes de bancas espalhadas por todo o território nacional. Estimativas apontam que essa atividade possa movimentar cerca de 12 bilhões de reais anualmente. Além disso, o crescimento das apostas online tem atraído milhões de brasileiros, com dados recentes apontando que até 20% da massa salarial do país pode estar sendo destinada a esses jogos, refletindo um problema que vai além da simples prática de jogos de azar e adentra questões de saúde financeira e endividamento. As apostas esportivas online, legalizadas de forma ambígua a partir de 2018, também se integraram ao universo do crime organizado, que aproveita a falta de regulamentação efetiva para operar com impunidade. O cenário revela um mercado em expansão, onde tanto operadores tradicionais quanto novos entrantes lucram com o fluxo massivo de dinheiro oriundo dessas atividades, muitas vezes sem o devido recolhimento de impostos. Para entender melhor a dimensão da economia ilícita, é interessante compará-la com alguns dos maiores setores legais do Brasil. Dados recentes indicam que o setor de alimentos e bebidas, por exemplo, faturou aproximadamente 1,277 trilhão de reais em 2024, representando uma fatia significativa do PIB industrial do país. Outros segmentos expressivos incluem o setor de petróleo e gás, com faturamento na ordem de 800 bilhões de reais, e o setor de energia, estimado em torno de 600 bilhões de reais. Em comparação, mesmo considerando as estimativas mais conservadoras, o potencial faturamento das atividades ilícitas, com números variando entre 335 bilhões de reais apenas com o narcotráfico e 146 bilhões de reais com outros mercados ilegais, posiciona o crime organizado entre os maiores negócios do país. Embora os setores legais operem sob a rigidez de regulações, fiscalização e impostos, o mercado ilícito consegue movimentar cifras substanciais sem o mesmo nível de controle ou tributação, o que amplia a sua competitividade em termos de rentabilidade. Essa comparação revela um paradoxo. Enquanto a economia formal contribui de maneira significativa para o desenvolvimento e a geração de empregos, a economia ilícita, por meio de atividades criminosas, também consegue atrair investimentos, ainda que ilegais, e movimentar cifras que, em alguns casos, se equiparam ou se aproximam dos grandes setores da economia. Essa coexistência evidencia a necessidade de uma atuação mais integrada entre as forças de segurança, órgãos de controle e políticas públicas que visem diminuir o espaço de atuação do crime organizado. A presença da economia ilícita tem impactos profundos e diversificados sobre a sociedade brasileira. Em primeiro lugar, o volume de dinheiro gerado por atividades ilegais reforça a corrupção em vários níveis do governo e do sistema judiciário, dificultando a implementação de políticas públicas eficazes e minando a confiança da população nas instituições. Além disso, a economia ilícita afeta diretamente a arrecadação de impostos. Como essas atividades operam fora da legalidade, os recursos que poderiam ser revertidos em investimentos em saúde, educação e infraestrutura acabam não sendo captados pelo Estado, contribuindo para o desequilíbrio das contas públicas e aumentando as desigualdades regionais e sociais. Outro aspecto relevante é a violência. O domínio de territórios por facções criminosas gera conflitos que se manifestam em tiroteios, rebeliões em presídios e confrontos com a polícia. Essa violência não apenas coloca em risco a integridade física dos cidadãos, mas também afasta investimentos e prejudica o desenvolvimento econômico das regiões afetadas. Em áreas onde o crime organizado tem forte presença, é comum encontrar sistemas paralelos de justiça e controle social, o que dificulta ainda mais a ação do Estado. No campo social, atividades como o jogo do bicho e as apostas online podem contribuir para a disseminação de vícios e o endividamento de famílias, especialmente entre os mais vulneráveis. Dados recentes sugerem que uma parcela significativa da população, inclusive beneficiários de programas sociais, já direciona uma parte expressiva de sua renda para essas atividades, agravando a situação de pobreza e a exclusão social. Por fim, a economia ilícita promove a internacionalização do crime organizado. Facções que atuam no narcotráfico, por exemplo, estabelecem conexões com grupos de outros países, criando redes transnacionais que dificultam a cooperação internacional e o combate efetivo a essas atividades. Essa expansão internacional não só aumenta o faturamento dos grupos criminosos, mas também impõe desafios adicionais para as autoridades, que precisam lidar com a circulação de drogas, armas e outros produtos ilícitos por fronteiras abertas ou mal fiscalizadas. Um fenômeno particularmente preocupante é a infiltração do crime organizado em setores da economia que, à primeira vista, são considerados legítimos.
Organizações criminosas têm investido em operações de lavagem de dinheiro por meio de atividades comerciais, imobiliárias e até mesmo financeiras. Ao integrar fluxos financeiros ilícitos aos mercados formais, essas facções não só aumentam seu poder econômico, como também dificultam a identificação e o rastreamento dos recursos oriundos de atividades ilegais. Por exemplo, a extração ilegal de ouro na Amazônia, além de ser uma atividade em si, serve como meio de lavar recursos provenientes do tráfico de drogas. O ouro ilegal, muitas vezes transportado por rotas aéreas ou fluviais, é introduzido no mercado nacional e internacional, tornando-se difícil distinguir entre produtos lícitos e ilícitos. Essa estratégia permite que os grupos criminosos obtenham uma fonte adicional de receita e fortaleçam sua estrutura organizacional. Além disso, a utilização de apostas online e jogos de azar, como o jogo do bicho, constitui outro exemplo de como o crime organizado se infiltra em mercados legais. Ao operar de maneira informal, esses jogos escapam à tributação e à fiscalização, mas ao mesmo tempo geram cifras que rivalizam com as de setores regulados. Esse fluxo de dinheiro não declarado favorece a criação de estruturas financeiras paralelas, nas quais os recursos ilícitos podem ser investidos, expandidos e posteriormente integrados à economia formal, contribuindo para o desequilíbrio das contas públicas e para o aumento das desigualdades. O combate à economia ilícita no Brasil é um dos maiores desafios enfrentados pelas autoridades. Dada a complexidade das operações e a diversidade dos setores envolvidos, medidas isoladas dificilmente são eficazes. É necessário um esforço coordenado entre diferentes esferas do governo, executivo, legislativo e judiciário, bem como a cooperação internacional para desmantelar redes transnacionais. Entre as estratégias que têm sido propostas estão o fortalecimento da inteligência financeira, o aprimoramento da cooperação entre agências de segurança e o desenvolvimento de tecnologias que permitam rastrear o fluxo de dinheiro. Medidas como a implementação de sistemas de monitoramento baseados em blockchain para rastreamento de mercadorias e a integração de dados fiscais com informações de segurança podem ser passos importantes para reduzir a margem de atuação dos grupos criminosos. Outra abordagem fundamental é a promoção de políticas de inclusão social e de geração de emprego, especialmente nas regiões mais vulneráveis. Ao oferecer alternativas econômicas e melhorar a qualidade de vida da população, o Estado pode diminuir a dependência dos cidadãos em relação às atividades ilícitas. Programas de capacitação profissional, incentivos para o empreendedorismo e investimentos em infraestrutura são essenciais para construir uma sociedade menos suscetível à influência do crime organizado. No campo legislativo, é importante que as leis sejam atualizadas para acompanhar as inovações tecnológicas e as novas formas de crime. A regulação de apostas online, por exemplo, precisa ser aprimorada para evitar que esse mercado se transforme em uma porta de entrada para o financiamento de atividades ilícitas. Além disso, a punição efetiva dos envolvidos, combinada com medidas de prevenção e educação, pode ajudar a desestimular a participação em atividades ilegais. A economia ilícita no Brasil representa um desafio multifacetado que impacta não apenas a segurança pública, mas também a economia e a estrutura social do país. Com faturamentos que podem atingir cifras da ordem de centenas de bilhões de reais, as atividades ilegais, desde o tráfico de drogas até o jogo do bicho e a mineração ilegal, se estabelecem como um mercado paralelo robusto e resiliente, capaz de competir com setores legais de grande importância, como alimentos e bebidas, petróleo e gás e energia. O impacto dessa economia paralela é sentido em diversos níveis. Ela corrói as instituições, reduz a arrecadação fiscal, promove a violência e alimenta a corrupção. Ao mesmo tempo, sua infiltração nos setores legais complica a tarefa de separar os recursos lícitos dos ilícitos, criando um ambiente onde o crime organizado se fortalece e se expande, tanto no território nacional quanto em conexões internacionais. Para enfrentar esse cenário, é imprescindível que o Estado adote uma abordagem integrada e multidimensional, combinando o fortalecimento das instituições de segurança, a modernização dos mecanismos de controle financeiro e a implementação de políticas públicas que promovam a inclusão social e o desenvolvimento econômico. Somente com um esforço coordenado e sustentado será possível reduzir o espaço de atuação do crime organizado e garantir que os recursos da nação sejam utilizados para o bem-estar da população, e não para o enriquecimento ilícito de facções criminosas. Em última análise, a luta contra a economia ilícita no Brasil é uma batalha pela própria legitimidade do Estado e pelo futuro do país.
Reduzir o impacto das atividades ilegais não significa apenas combater o tráfico de drogas ou fechar casas de apostas clandestinas, mas construir uma sociedade mais justa, transparente e resiliente, onde o desenvolvimento econômico se dê de forma inclusiva e sustentável. Essa é uma tarefa que exige a união de esforços de todas as esferas governamentais, da sociedade civil e da comunidade internacional, em um compromisso comum para transformar as potencialidades do Brasil em oportunidades reais de progresso e segurança para todos.